Fala, minha gente, tudo bem? Que grande alívio ver novamente o Grêmio voltando a vencer um jogo, depois de um certo período já onde não foi nem pelo resultado, mas também pelo desempenho, que foi muito negativo, e hoje novamente a gente se encontra num desempenho muito abaixo do esperado, mas que pelo menos o Grêmio, no fim das contas, conseguiu os 3 pontos. Claro que isso é o mais importante, mas a maneira que o Grêmio conseguiu, infelizmente, ainda é o que mais preocupa. Quero muito, com uma dose de otimismo, acreditar que é mais pela tensão do momento, pela carga emocional dos últimos jogos, onde a coisa não vinha acontecendo, que o Grêmio teve um desempenho ruim hoje, mas que conseguiu a vitória. Agora, depois desse resultado já encerrado, 3 pontos na conta, quero acreditar que para os próximos partidos o Grêmio vai conseguir ter um desempenho melhor, com uma tranquilidade maior. Enfim, uma partida onde o Grêmio sofreu muito, especialmente no primeiro tempo ainda, e no início da segunda etapa. Até o Grêmio conseguir equilibrar um pouco mais as coisas e colocar a bola no chão, custou muito. Primeiro tempo que começa até com o Grêmio um pouco melhor, não digo melhor em criar oportunidades, mas melhor em pressionar mais, em colocar o Santos no seu campo e ir pra cima. Especialmente do lado esquerdo com o Kiki Oliveira. Pelo lado direito o Grêmio simplesmente não atacou no primeiro tempo. Naquele lado ali com o Igor Serrote, com o Edenilson, o Grêmio foi inofensivo no primeiro tempo. E começou bem, então, como eu disse, pelo lado esquerdo, com o Christian Oliveira, enfim, nas jogadas que deu para fazer por ali, finalizações e infiltrações. E a bem da verdade um lance polêmico já com 11 minutos de partida, quando o Luan Pérez, que já tinha um cartão amarelo pelaquela entrada que ele deu no Dodge, o Luan Pérez, então, com esses 11 minutos, ao meu ver, comete um pênalti em cima do Cristaldo, mas que não deu a devida repercussão que deveria dar, assim, especialmente ainda por ser muito início de partida, uma coisa que passou, me parece um pouco despercebida, mas ali era um lance que deveria ter sido mais cobrado pelos jogadores do Grêmio, até mesmo pelo próprio Cristaldo. Aquilo ali, pra mim, com 11 minutos é pênalti, tá, gente? Mas, enfim, no fim das contas, acabou que não interferiu contra o Grêmio, tá certo? Enfim, o Grêmio então ainda continua apostando muito por aquele lado, com as finalizações do Christian Oliveira, com as chegadas por ali, com os cruzamentos pra área, mas sem ter um bom acabamento, tá? E o Santos, à medida que o tempo foi passando, começou a colocar a bola no chão e começou a dar um sufoco danado, especialmente a partir dos 20 minutos até o final da primeira etapa, foi todo do Santos. Todo do Santos. Não teve uma exceção, assim, sabe, pra dizer alguma coisa. O Grêmio até deu uma escapada no finalzinho do primeiro tempo com a cabeçada de algum jogador, mas assim, foi só do Santos o primeiro tempo a partir dos 20 minutos. Especialmente com o Soteldo, que deu um trabalho gigantesco pro Igor Serrote hoje na questão da marcação, né? Até fiquei com muito medo hoje do Igor Serrote ser expulso. Ele teve pelo menos a noção de não fazer uma falta e gerar um segundo amarelo, que aí se o Santos vem pra cima, em algum momento certamente o Santos conseguiria fazer um gol, tá? O Soteldo deitou e rolou por aquele lado, não só na primeira etapa, mas também na segunda etapa. O Santos começou a criar chances, o Soteldo batendo de fora, uma desviada e uma outra onde o Thiago Volpe também fez uma... Eu ia dizer que ele defendeu, mas na verdade o Wagner Leonardo que cortou de cabeça, né? Enfim, e o Santos vai criando esse volume contra a área do Grêmio, mas sem criar oportunidades claras, tá? Acho que é uma oportunidade assim que dentro da área, que assim que eles tiveram que por alguma circunstância não conseguiram dar um bom acabamento, foi na verdade mais no início da segunda etapa, tá? Com uma finalização ali meio que mascada de muito próximo, mas que acabou indo por cima. No intervalo, então, o Mano Menezes fez uma mexida que eu gostei bastante. Ele tirou o Edenilson, que é bem verdade, já saiu descontado ali por uma lesão, pelo que pareceu, né? A câmera flagrou ele no final do primeiro tempo, colocando a mão na coxa, na parte de trás. No intervalo, então, sai o Edenilson e entra o Alisson. É um movimento que eu queria muito ver. Eu acho que o Alisson, nos jogos que entrou, foi muito bem, seja na derrota contra o Flamengo, seja na Sul-Americana, ou até mesmo nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. É o menino que eu queria muito ver, tendo uma sequência, tendo uma oportunidade. E hoje, jogando um segundo tempo inteiro, foi quase um teste, e é graças a ele que o Grêmio conseguiu vencer essa partida, tá, gente? Mesmo que ele tenha demorado a pegar na bola pela desorganização que o time do Grêmio vive, pela falta de confiança, não teve nenhuma jogada dele mano a mano, até teve uma que ele arrancou sozinho, mas acabou perdendo a bola. E aí sim, né, numa jogada graças aos pés dele que o Grêmio conseguiu fazer esse gol em cima do Santos e sair com a vitória, tá? Mas assim, novamente, o Mano Menezes ainda tira o Cristaldo, depois coloca o Monsalve, que ao meu ver fez um jogo muito abaixo novamente. Eu não sei o que acontece com o Monsalve, assim, me parece que ele funcionava tão melhor entrando no segundo tempo e agora nem isso parece que tá acontecendo, tá? Para não ser injusto, o Cristaldo, por mais que eu acho que tenha feito um jogo novamente
um tanto quanto sumido, mas ele fez um lance muito importante que foi um passe, uma pifada que ele deu para o Christian Oliveira chegar em boas condições de finalizar. Ele acabou meio que levando a bola um pouco mais para fora e ficou meio sem ângulo, tá? Mas o Cristaldo deu um passe interessante hoje que poderia ter virado uma assistência que culminaria numa vitória do Grêmio construída a partir da primeira etapa. Não foi o que aconteceu, tá? Enfim, é graças ao Alisson então que o Grêmio consegue chegar no gol da vitória, né? Através daquela jogada dele ganhando do marcador, levando a bola, dando um tapa de canhota meio de 3 dedos ali para dentro da área, a bola sobra pro Monsalve, que ele acaba ajeitando, acho que foi pro Camilo, que também já tinha entrado naquela altura, finalizar, a bola respinga e sobra pro Kiki Oliveira, que merece aí pelo menos o elogio da noção de posicionamento, de ter se posicionado atrás da linha da bola para conseguir, claro, pegar em condições legais e fazer aquele gol, chutando com até uma tranquilidade, assim, ele enquadrou bem o corpo para finalizar e conseguir vencer o Brasão, tá certo? O Grêmio faz aquele gol, então, já numa altura, assim, caminhando para uma reta final de partida, onde o Santos também pressionou, é verdade, mas o Grêmio soube furar a bola. Chutão para frente, chutão para cima, para onde tinha que dar. Afinal de contas, o Grêmio sabia que era difícil fazer um segundo gol. O Mano Menezes ainda colocou o Arezzo, tirou o Bright White, colocou também ali o próprio Vieri também para dar uma sustentação maior para aquele lado do Marlon, porque o Grêmio não poderia levar um gol hoje e sair novamente com empate, né? Como aconteceu na última partida contra o CSA, quando ele já levou um empate no final e ainda para piorar a situação, acabou sofrendo a derrota num gol de falta ali nos últimos momentos. Então, o Mano Menezes reforçou um pouco mais essa parte defensiva e ainda colocou o Arezzo para ver se porventura o Grêmio tivesse alguma oportunidade. Ele tem um jogador com mais gás do que o Bright White, que já tinha jogado a partida quase que inteira. Embora, assim, o Bright White eu vejo que ele tem algumas pessoas criticando, mas eu acho ainda completamente errado, porque mesmo que o Bright White possa errar ali um lance de domínio, um passe na intermediária, a função principal dele é fazer gol, e fica muito difícil você cobrar um jogador dele fazer gols se a bola não chega em condições para ele fazer gol. O Grêmio hoje, me digam, qual a oportunidade que criou para o Bright White? Qual foi a finalização dele? Alguma coisa do tipo. Simplesmente não tem. O Grêmio ainda está começando com o Mano Menezes a se reconstruir através da zaga. Primeiro, sanar esse sangramento de parar de levar gol todo jogo, e depois ir avançando para os próximos setores para corrigir o que tem que ser corrigido. Pela primeira vez, então, já em muito tempo, e pela primeira vez com o Mano Menezes, o Grêmio acaba uma partida sem levar gols, sem ser vazado. Com uma dose de sorte também, pelas finalizações do Santos não terem entrado, e assim, mas pelo menos essa missão hoje foi cumprida. Novamente, Jamerson e Wagner Leonardo se comportando como zagueiros que lá quinteiros, com alguns lançamentos, o Grêmio com uma dificuldade ainda de colocar a bola no chão, então deu para notar em vários momentos os dois zagueiros fazendo aquele cacuete ensinado pelo Quinteiros de chutão para frente. Lançamentos. Eu vou dizer chutão porque alguns lançamentos eram sem fundamento nenhum, né, para jogadores marcados, mas enfim. Laterais, Igor Serrote, ainda acho que muito afobado, enfim, o Marlon dando uma vida para a lateral esquerda. Chega muito melhor na frente do que o Lucas Esteves, na minha visão, pelo menos. Rapaziada, é basicamente isso. Acho que o Grêmio mesmo sem o Vila Sante hoje e com o Cuéllar também, que ainda precisa adquirir um pouco mais de ritmo, mas fez algumas cagadas, é verdade, né? Teve um passe que ele deu na frente da área que o jogador do Santos por pouco não faz um golaço, mas assim, me parece que o Cuéllar, adquirindo bem o ritmo, vai ser o dono da posição, sem nenhum tipo de dúvida. Tá certo? Acho que resumi basicamente o que eu queria falar do jogo aí pra vocês. Se gostou do vídeo, então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.